grande momento! Linha Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Chegou a hora da gente trocar uma ideia sobre Michael Jackson. Que momento incrível isso aqui na linhagem. Nós somos muito fãs do Michael Jackson. Eu creio que quem nasceu da década de 70, 80 e 90, eu creio que a cada 100 pessoas, uma não é fã do Michael Jackson dessa época. Uma. Porque realmente é um cara que marcou marcou 30 anos, só 30 anos. 30, 40 anos, facilmente, marcou várias gerações. Conheço muitas pessoas que são, assim, idolatram o Michael Jackson até hoje. E principalmente na minha época de escola, putz, às vezes eu ia pra escola de bicicleta, no Discman, essa é pra que é a raiz mesmo, Discman, ouvindo Michael Jackson pedalando. Cara, realmente Michael Jackson marcou muito a nossa história, com os clipes, com as danças. Michael Jackson estabeleceu inúmeros conceitos dentro da música, dentro da cultura pop, com as inovações de clipes. Eu lembro que os clipes do Michael Jackson, sim, eles quando lançavam no Fantástico. Sim, isso é uma das minhas grandes lembranças quando eu era pequeno. Cid Moreira apresentando o Fantástico. Ele está de volta, Michael Jackson no novo clipe Black or White. Eu lembro de eu assistindo isso, eu lembro de eu perguntar pra minha mãe, quem é esse Michael Jackson? Ela falou, assiste. E eu assisti o clipe e fiquei... Eu sou um fã incondicional do Michael Jackson. Pra mim o Michael Jackson é o maior artista da história, Tem esse livro aqui, o Intocável, que o Gabriel colocou, mas tem outro também, que é A Magia e a Loucura, Michael Jackson também, que é excepcional. Aí, né, calma, porque não é uma cinebiografia fácil. Talvez é a mais difícil de todas, porque a carreira dele começa com 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Eu teria um projeto perfeito, eu ganharia o Oscar, porque eu faria uma trilogia, eu faria a infância, acabando com ele formatando o Thriller, o auge absoluto do Thriller até o Bad, e depois o final da carreira, as acusações e o final da carreira. Então é muito difícil você contar a história inteira do Michael Jackson em um filme. É muito difícil, pelo menos 3 horas de filme. Porque, por exemplo, você tem um show dele que ele comemora 30 anos de carreira, ele tá com 35. Então, assim, é muito difícil fazer um filme do Michael Jackson e também das interferências, porque, por exemplo, a gente vai dar mais sequência no vídeo, mas quem é que vai fazer o filme? Qual é a visão que ele vai adotar? Qual livro? Porque o pai dele faleceu, né? O pai do Michael Jackson faleceu e muitas coisas não foram feitas por conta do pai do Michael Jackson. Nós tivemos um documentário chamado... Não é o Living Neverland, não, que é a história dos caras lá. Eu não sei qual é o nome, mas é interessantíssimo, que é o Michael Jackson no final da carreira. Que ele não consegue pagar os seguranças, que o segurança... É até legal a cena que o segurança que é contratado, ele é contratado por uma empresa e fala, olha, você vai ter que ficar uma pessoa que eu não posso falar o nome. E quando o Michael Jackson... É baseado num livro desse segurança, agora que eu lembrei. Eu não recordo o nome, mas se vocês procurarem no Google, vocês vão achar. E é interessante essa minissérie que ele tá esperando, né? Fala assim, ó, o patrão vai descer a escada. Aí desce a escada do Michael Jackson, ele tá do lado do cara. É o Michael Jackson, cara. Eu sou segurança do Michael Jackson. Então, é legal. Tem inúmeros caminhos. E aí também, lembrando que é negro, né? Michael Jackson é negro, pra mim é o melhor da história e negro. E ainda vai ter o da Whitney Houston, né? Vai ter o da Whitney Houston, porque pra mim é a melhor. E aí você tem que ter uma atuação, você tem que ter muito cuidado pra não ficar caricato a atuação do Michael Jackson. Por causa da voz, a voz fina. Por causa do jeito. Então é muito difícil essa cinebiografia. Pra mim é a mais difícil, mas de longe. É a mais difícil. E a gente agora já começa um movimento, hashtag Rodrigo Teaser como Michael Jackson. Cara, o Rodrigo Teaser pra fazer as cenas de palco seria incrível. Seria incrível. Porque eu já fui no show do Rodrigo Teaser, aliás, um grande abraço pra ele. E seria incrível ele ser contratado pra fazer. Ele tem até os bailarinos, porque a coreografia dele é exatamente muito fiel. Não, ele é muito igual ao Michael Jackson. Ele é muito dedicado, então seria excelente. Ele seria excelente. Você chamar o Rodrigo Teaser, já pensou que legal?
legal pra, no palco, representar ele ali. Então, aqui, hashtag queremos Rodrigo Teaser no filme do Michael Jackson. Mas vamos conversar um pouquinho então sobre esta cinebiografia que vai vir de Michael Jackson. Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas do vídeo disponíveis na lojadalinhagem.com. A gente segue desmonetizado, mas muito motivado. Então, se você quiser ajudar a Linhagem Geek com um Pix, o nosso QR Code e a chave Pix estão disponíveis na tela. E eu quero fazer um convite pra você que ainda não é membro da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo lançou recentemente um documentário muito importante, principalmente pra quem sofre de depressão ou pra quem convive com pessoas que têm depressão, que é uma doença realmente que judia da alma da pessoa. O nome do documentário é A Fantástica Fábrica da Sanidade, um documentário dividido em 3 episódios, onde a Brasil Paralelo reúne mais de 20 especialistas para conversar sobre o caso. Este mês de janeiro é um mês dedicado ao tratamento da saúde mental, então é muito importante. Só que é somente para membros, galera. Então, para você se tornar membro da Brasil Paralelo, a gente libera para você aqui 20% de desconto. O plano básico da Brasil Paralelo, que é R$19, sai por R$15 e você já consegue assistir A Fantástica Fábrica da Sanidade. O link tá na descrição, o QR Code está na tela e se torne um membro da Brasil Paralelo. E você que é homem e tá perdendo os cabelos, seja por estresse ou pós-Covid, não fica desanimado que eu vou mostrar pra você um tratamento muito eficaz pra perda de cabelo. Vou começar apresentando a empresa Hervik, uma empresa revolucionária no tratamento de dermocosmético, o mais vendido do Brasil. E também apresento pra você o Hervik, o estimulante capilar. Exatamente, esse que você vai passar na barba, você pode passar na sobrancelha e também nos cabelos. E o Hervik é um dos tratamentos mais vendidos no Brasil. A cada 10 pessoas que adquirem o Hervik, 9 compram novamente devido à sua eficácia. O Hervik é um tratamento que tem a segurança e o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa. Possui nanotecnologia em sua formulação, além de dezenas de princípios ativos que vão contribuir para o fortalecimento da raiz do seu cabelo. Enquanto eu tô falando, galera, vocês estão vendo vários antes e depois, e lá na Jovem Pan eu tive a oportunidade de ver a eficácia do produto na barba, no cabelo, sobrancelha. Foram homens e mulheres fazer o seu depoimento, então a eficácia ela é real. E a Linhagem, em parceria com a Hervik, vai proporcionar para você descontos de 30, 40 até 60%. Galera, 60% de desconto aqui no link na descrição para você começar a fazer o tratamento. Não espere o problema se agravar e recupere a sua autoestima. Então vamos lá. Esse tema... Olha, esse tema eu tô animado, porque ó, aqui, ó. Esse aí... Não, assim, ó, esse tema e aqui, ó, o que eu falei do Michael... Eu me basearia no Michael Jackson, A Magia e a Loucura, do Randy Taraborelli. Pra mim é um dos melhores, é um jornalista que fez esse livro faz tempo. Ele acompanhou o Michael desde moleque, inclusive tava no julgamento. Nos julgamentos dele, ele tava. Sim. E ele, no livro, ele explica bem. Esse também é um bom livro, mas o do Taraborelli eu acho melhor. Eu iria por esse caminho. Vamos lá, galera. Um dos maiores cantores de todos os tempos, Michael Jackson, vai seguir os passos de Elton John, Freddie Mercury, Elvis, Whitney Houston e terá sua história de vida contada nos cinemas. Com o título Michael, o filme terá a direção de Anthony Fuqua, de Emancipation, o roteiro será de John Logan, de 007 Operação Skyfall, e a produção de Graham King, de Bohemian Rhapsody. Então já tem aí na produção um cara que já trabalhou com uma cinebiografia. Isso é importante. Vamos continuar aqui. Tem que ser mágico esse filme. Tem que ser... É filme pra bilhão, hein? É filme pra bilhão. É filme pra bilhão e eu gostei do nome, Michael. Eu gostei do nome porque os fãs, né, quando ele entrava, era Michael, então... Era só Michael, Era né? só Michael. De acordo com o Deadline, os administradores do espólio de Michael Jackson, John Branca e John McClane, que também estão envolvidos na produção. Apesar disso, ela não será chapa branca e deve abordar tanto o vício em cirurgias plásticas quanto as diversas acusações que o astro foi submetido ao longo da sua carreira. Isso não ocorreu com o musical MJ em cartaz na Broadway, que simplesmente ignora todas as polêmicas sobre a vida do rei do pop. Vamos lá, galera, olha só. Quando a gente fala sobre a chapa branca, né, tal, é muito delicado você retratar uma biografia, eliminar questões da vida pessoal. Se a gente vai fazer uma cinebiografia, é normal que estas questões mais pessoais apareçam, mas
tem que tomar muito cuidado, porque senão fica meio que uma biografia com carga negativa. É a minha opinião. Se eu fosse assistir uma cinebiografia do Michael, eu acho que faz sentido você retratar esses problemas, mas não valorizar demais. Sim. Porque assim, o Michael Jackson teve estes problemas, mas ele foi muito maior do que esses problemas. Claro que é importante trazer esses problemas. Se você trouxer o auge, sabe? A valorização, os sucessos, fica uma coisa melhor pra você assistir, menos carregada e menos negativa. Essa é a minha opinião. É que o Michael Jackson, ele foi o mestre dos tabloides, né? Na época dos tabloides, saía tudo que tinha saía do Michael Jackson. E um negócio interessante que eu lembro do livro da Magia e a Loucura, que o Randy Taraborelli, ele tava no julgamento, na decisão, no dia que ele iria ser inocentado ou seria culpado. E ele caso em Neverland? E ele fala assim, pô, e o juiz bateu o martelo, pá, inocente. Até então ele foi inocentado. E aí ele fala, pô, ele adorava o Michael, ele acompanhava o Michael desde pequeno. E aí ele escreve no livro exatamente assim: cara, vai ter uma festa gigantesca em Neverland hoje, vai estar lotado. Quando ele olha pra trás, ele vê o Michael, ele levanta e vai embora. Aí ele escreve isso, ele não precisava ser culpado ou inocente, ele já estava completamente destruído. Então você pode seguir nessa linha de como ele se portou nisso tudo, que depois ele sumiu. Depois ele sumiu, desapareceu, aí ele iria voltar pra fazer aqueles shows em Londres. Então assim, você tem um documento muito rico da vida do Michael Jackson. E é o que eu falei no início, depende onde você quer mergulhar. É interessante o nome do livro, A Magia e a Loucura. Você tem os dois. Você pode caminhar com os dois juntos. Você tem uma infância muito difícil, com um pai muito abusivo. Você tem ali os irmãos pedindo dinheiro toda hora. Ele pagou ali quase todas as escolas dos sobrinhos, dos filhos dos irmãos, entendeu? Então você tem uma série, aí você tem o artista, porque esse aí você tem o artista e empresário, visionário, porque o Michael Jackson, ele ficava bravo quando ele não tava em primeiro lugar. Tem até uma passagem na Madonna, quando ele fala que, acho que a música mais tocada, isso é legal, até um diálogo com o John Branca. Ele diz que o John Branca é empresário dele. Era o John Branca e mais um que eu esqueci o nome também, muito famoso. Ele fala assim, ô John, por que a Madonna tá em primeiro lugar esse ano? Aí ele fala, bom, a Madonna tá em primeiro. Aí ele pergunta assim, ela canta melhor do que eu? Aí ele, não. Ela dança melhor do que eu? Ele, não. Ela se apresenta melhor que... Não. Aí o Michael Jackson pergunta de novo, então por que caralhos ela tá em primeiro lugar? Então era um cara muito, querendo ser muito número um. Não, muito número um. Ele queria ser número um em tudo. Ambicioso. Muito ambicioso. Ele contratou o John Branca falando que queria ser o melhor artista e ainda nem tinha feito Thriller. Nem ainda tinha feito Off the Wall, que foi o primeiro disco solo em 79. Ele contratou o John Branca falando, eu vou ser o melhor artista e o mais bem pago da história. Você quer embarcar? Aí ele vai e embarca. Entendeu? Então, você tem várias facetas ali pra explorar. É por isso que você falou, André, simplesmente corrobora com a minha visão em relação a como fazer esse filme. Eu gostaria que esse filme fosse feito majoritariamente dentro dessa trajetória do artista, sabe? Os objetivos dele, os planos, as metas. Ele era extremamente perfeccionista. Ele colocava no espelho do banheiro o quanto ele queria vender por álbum. Exatamente, eu acho que assim seria legal, claro, mais uma vez, trazendo também as questões mais particulares e também os problemas, eu acho interessante, mas se fosse eu fazendo esse filme, eu valorizaria mais o Michael Jackson no lado pessoal, mas na sua visão de artista. Aonde ele queria chegar, o que ele fazia, sabe? Tudo isso. É que ele atingiu um nível tão absurdo que as pessoas queriam saber tudo, como ele era, como ele se portava, como era fora do palco, entendeu? Ele tem ele desperta essa curiosidade. Eu acho que é normal quando todo artista chega num nível absurdo, que pra mim foi Beatles, Elvis e Michael.
Não, Elvis, Beatles e Michael, assim, em nível estratosférico, acho que ninguém chegou num nível tão absurdo de ser conhecido no mundo inteiro e ser celebridade no mundo inteiro. Então você acaba gerando essas curiosidades. Agora, tem também as questões que melhoraram para os negros. Que a MTV não tocava música para os negros. Billie Jean foi o primeiro clipe que a MTV passou de um negro, que era o Michael Jackson. Então ele quebrou inúmeras barreiras na indústria musical. Sim. Inúmeras barreiras, inúmeras. Então assim... E é muita coisa, viu? É muita coisa. Um clipe com história. Então vamos ver pra onde... Mas assim, é uma cinebiografia muito complicada. Vamos lá, mas eu torço pra que dê certo. A gente fica na torcida aqui, ó. John Logan e Graham King trabalharam juntos na biografia de outra figura histórica, o empresário Howard Hughes, vivido por Leonardo DiCaprio em O Aviador. A parceria rendeu 5 estatuetas e outras 6 indicações ao Oscar. E a expectativa é de que Michael consiga repetir o desempenho ou superá-lo, por se tratar de um personagem muito mais conhecido. Segundo a reportagem, Michael é o projeto dos sonhos de Logan e King. Lógico, claro, lógico, pô. Que desejam abordar desde a infância de Michael, quando integrava o grupo do Jackson 5, ao lado dos irmãos, passando por sua explosão como cantor solo, até chegar em sua morte trágica, motivada por intoxicação por propofol e benzodiazepina em 2009. Esse trecho final resume, claro, de uma forma bem simplificada, como que pode ser o filme e como que eu acho que vai ser. Agora vai entrar a questão da valorização de cada arco, porque você vai ter o Michael Jackson criança, você vai ter o Michael Jackson popstar fenômeno, e aí você vai ter o Michael Jackson no fim da carreira, já com todos esses problemas, acusações e vícios. Se você pegar esse filme e fazer em 3 horas, porque tem que ser 3 horas de filme. 3 horas de filme, você faz ali um Michael Jackson com o Jackson 5. Lembra do desenho do Jackson 5? Lembro. Era muito bom, E ele quis sair do Jackson 5 porque ele não aguentava mais, ele queria fazer do jeito dele. E a mãe falava, continua com os irmãos. E aí ele sai do Jackson 5, ele demite o pai dele de empresário. Ele tinha tanto medo do pai dele que ele contratou 2 seguranças pra demitir o pai dele. Falou assim, ó, você tá demitido com 2 caras atrás. Pra você ver como é que era o negócio. E aí, engraçado que o pai fala, ele vai fazer 2 discos, depois ele volta com o irmão. Não funcionou, então, assim, né? A história das negociações, quando ele pede pro dono do selo, assim, olha, eu quero fazer um disco meu, tá? Isso, é isso que pra mim é o mais importante. A relação com o Quincy Jones é um negócio que tem que ser muito bem feito. Porque foi ali uma dupla escrita nas estrelas. Porque o Michael Jackson ele tava fazendo o Wizard of Oz, ele fazia lá um palhaço, e ele liga pro Quincy Jones e fala assim, tô procurando alguém pra fazer o meu disco. Aí o Quincy Jones fala, por que não eu? Então aí, porque com o Quincy Jones, o Michael Jackson fez o Off the Wall, o Thriller e o Bad. Só. Então, a parceria musical... Por exemplo, quando eu quero ver essas cinebiografias, eu adoro cena do estúdio. Isso. Escrevendo a música, o insight pra música. Por exemplo, Billie Jean. Billie Jean é porque uma mulher escrevia falando que tinha um filho dele e que se ele não respondesse ia se matar, ia matar o filho. E ele ficou desesperado e criou Billie Jean. Então são essas coisas no estúdio, ele no estúdio discutindo o tom, porque o Michael Jackson era bizarro como músico. É isso. No último filme lá, o This Is It, mostra ele lá com o cara no tecladinho. Ele, não, mais lento. E ele sempre muito educado. Então, essas coisas eu acho muito interessante. Eu vou estar muito ansioso por esse filme. Perfeito. E aí, se você for dividir em 3 horas, você pega, 2 horas e meia da trajetória do Michael de criança até o auge do sucesso. Aí você reserva meia hora pro final. Meia hora tá ótimo. E é bilhão. Meia horinha, porque claro, você vai seguir toda a trajetória, meia horinha pra falar sobre as polêmicas, né, sobre o vício, sobre a decadência como na vida pessoal do Michael Jackson. Eu acho que vale. Agora você fazer, por exemplo, um filme de 3 horas com 1 hora do Michael como artista monstro e 2 horas só sobre coisa ruim,
aí eu já não vou gostar. É bilhão. Entendeu? É bilhão. Mas é filme pra bilhão. É bilhão. É filme pra bilhão. É uma gratíssima surpresa. A gente espera aqui. Dá pra você não vir e já amei, porque é Michael Jackson. Então, o problema é o ator que vai fazer o Michael Jackson. Isso, o problema é a caracterização. E o problema é a forma com que ele vai falar por conta da voz do Michael Jackson sem ser caricato. Sem parecer. Eu sei que sou múltiplo. Então, aí é o grande problema dessa cinebiografia. Mas de qualquer forma, dentre as biografias recentes que a gente assistiu, tanto a do Elvis quanto a do Freddie Mercury, os atores foram muito bons. Foram ótimos os atores. Inclusive, o ator do Freddie Mercury ganhou o Oscar. Sim. E o do Elvis está concorrendo ao Oscar. Então, assim, mas pra fazer o Michael Jackson é mais... Michael Jackson é um personagem mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. E ainda retratar toda a questão da mudança do tom da pele, das Exato. cirurgias. Cara, isso aí vai ser muito legal. Se for bem feito, bate bilhão, rende Oscar. E a gente vai estar aqui na expectativa pra assistir esse filme. E Rodrigo Teaser pra fazer a parte do show. Rodrigo Teaser, queremos você. Movimento para Rodrigo... Movimento aqui da Linhagem Geek pra Rodrigo Teaser neste filme do Michael Jackson. Galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre esta informação que é muito importante. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo.